Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 14 de dezembro, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2, no curso Técnico Integrado em Agropecuária. Gostaria de cumprimentar aqui o Carlos, a Caroline, o André, a Carla, a Manuela, Mariana, André e Pedro. Em nome de vocês, cumprimento os colegas, todos os colegas da turma que vão assistir depois. Espero que todos vocês estejam bem, né? Já estejam se ambientando aí com o retorno paulatinamente, né, das aulas presenciais. Espero que a gente possa, já no ano que vem, então, todos, né, o ano letivo de 22, a gente possa fazê-lo todo presencial. Então, estou muito curioso também para conhecê-los pessoalmente e espero que a gente possa aí ainda aproveitar muito aí esse tempo de ensino médio. Ainda vocês têm 2 anos, né? Um pouquinho desse e mais 2 anos depois. Tá? Bom, antes da gente começar propriamente com a aula, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que gostaria de saber das outras aulas, das atividades. Vocês têm uma atividade que encerra amanhã para entregar, tá? Não sei como é que eu vi que 6 pessoas só enviaram. Não sei como é que vocês estão de tempo, né? Se querem uma semaninha a mais. É importante que a gente vá deixando isso já organizado, né, pessoal? Eu já tenho dito isso para vocês em outras oportunidades. Nós, esse ano, não, esse bloco agora, nós não teremos aí um tempo depois. Então, o que a gente puder deixar encaminhado já assim, dentro dos prazos, vai ficar melhor, né? Porque senão chegar lá no final, a gente pode se apertar e, enfim, né, acabar acontecendo alguma coisa que a gente não queira, né? Enfim, alguma situação constrangedora, né? De ter que estar correndo atrás do professor e tal, né? E a gente não precisa disso, tá? Então, assim, se vocês quiserem, assim, até mais um tempinho agora para fazer essa atividade dessa semana, né, para concluir, eu vi que só 6 pessoas enviaram até agora, né, eu não corrigi elas ainda, mas foram só 6 que enviaram. O turno de vocês é bem grande, né, deixa eu ver quantos participantes tem na turma, acho que, se não me engano, são 26 ou 27, são 28 comigo, né, 27 alunos. Então, imagino que vocês devam estar também com outras atividades, né, mas é importante que vocês deixem sempre as atividades no máximo em dia possível, tá? Hoje eu vou liberar mais um questionário, né? Mas esse é um questionário objetivo, é um pouco mais simples, né? Não menos importante, mas é um pouco mais simples, né? De responder, uma questão de leitura, interpretação mesmo. Né? Então eu também não quero estar acumulando muitas coisas para vocês fazerem, tá? Como é que tá, pessoal? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Estão com alguma dúvida? Tudo ok, senhor. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Talvez eu não responda o e-mail na hora, mas eu vou ajudando aí na medida do possível, tá? Se não mais, começaremos hoje. Hoje a gente vai avançar um pouco nos nossos conteúdos, né? Eu só quero finalizar aí a aula sobre Maquiavel, em função de que na semana passada nós não tivemos todo o horário, né? 1 hora. Nós tínhamos convocação, os professores, né? E aí eu não consegui concluir, né? Tudo que precisaria falar, né? Teriam, óbvio, muito mais aspectos para falar, mas eu só quero concluir ainda algumas ideias do pensamento do Maquiavel. Acho que é esse aqui. E depois a gente começa já também um outro tópico. Já estão conseguindo visualizar aqui a minha tela, pessoal? Ótimo. Deixa eu botar no modo apresentação. Ok. Então, a gente viu na semana passada, começamos a ver na semana passada, um pensador muito importante na história da filosofia ocidental, na história do pensamento político ocidental, na história da ciência política, a partir dos séculos XV, XVI. É um autor que, sem dúvida alguma, todos deveríamos pensar um pouco mais sobre as suas ideias, né? É um autor extremamente atual, né? Vocês vão ver aí que o Maquiavel também não é só um filósofo que fala de coisas totalmente abstratas, né? Mas ele vai, quero trazer um exemplo na aula de hoje, né? De como que a gente acaba muitas vezes assumindo essa noção, assim, de conduta sem ter, assim, uma preocupação com aspectos morais do nosso comportamento, tá? E o que isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Bom, eu estava discutindo com vocês na semana passada, né? A gente está fazendo aqui uma transição do pensamento do Agostinho, que é um filósofo medieval, para o pensamento dos autores renascentistas, né? Os autores renascentistas
desse período do século XVI, que, de certa forma, estão tentando separar, né, a discussão política da discussão religiosa. E essa é a grande pergunta, né? Se é possível um Estado sem religião. E a gente viu que, no caso do Brasil, nós, no Brasil, somos um país que não resolveu ainda esse dilema. Mais do que nunca, uma força política no Brasil é a bancada evangélica, né? Teve toda uma discussão, não sei se vocês acompanharam, né? Mas recentemente sobre a nomeação de um juiz do Supremo Tribunal Federal que era evangélico, né? E aí tem toda uma discussão assim, né? Que, bom, por que um juiz evangélico seria importante, né? Precisa ter um juiz evangélico, né? O juiz é alguém que precisa levar em consideração a sua formação religiosa para saber fazer um bom julgamento. Isso revela um pouco de como que no Brasil a gente ainda tem essa pergunta sem uma resposta muito clara. Nós temos uma bancada no Congresso, uma bancada muito forte, inclusive, né? A bancada da Bíblia, que se chama, né? O Brasil tem 3 bancadas no Congresso Nacional, né? BBB, do boi, da bala e da Bíblia, né? Essas 3 forças no Brasil são muito atuantes no Congresso Nacional. Os grandes fazendeiros, os que defendem o armamento, né? E as empresas, o uso de armas, né? E são, obviamente, financiados pelas empresas que fabricam armas, né? O Brasil tem uma das fábricas aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem fábrica de armas, né? E a bancada da Bíblia, né? A bancada evangélica, né? Se vocês... Isso fica, assim, até um pouco satírico, né? Porque teve um candidato à presidência da República em 2018, né? Que é o Cabo Daciolo, e ele começava sempre a sua fala, né? Glória a Deus, né? E enfim, falava, né? Sempre como se estivesse quase que num culto evangélico, né? Fazendo um debate com os outros candidatos à presidência da República, né? Então, o Brasil é um caso, assim, muito interessante, né? De como que essa reflexão sobre o papel da igreja e o papel do Estado, né? O papel da política, como que no Brasil eles ainda são muito vinculados. Apesar de, desde o final, né, do século XIX, com a proclamação da República, o Brasil ter supostamente separado, né? Desde a Constituição de 1891, né, que é a primeira Constituição brasileira, republicana, ela previa que o Brasil fosse um Estado laico, né, que o Brasil não tivesse uma religião oficial. Coisa que, durante o Império, por exemplo, né, e durante a colônia mais ainda, né, o Brasil era um país católico. Né, você nascia brasileiro, você era obrigatoriamente católico. Então, assim, essa discussão, assim, ela, segundo os teóricos da ciência política, ela já deveria ter acabado, né? Mas a gente sabe que isso não acontece, né? E aí eu trouxe o exemplo, né, de uma figura muito emblemática do Brasil, né, o pastor Silas Malafaia. Ele é um fenômeno, né, porque ele tem mais de 4 milhões de seguidores no Twitter e ele, assim, tem uma posição muito bem definida sobre o papel da religião, né? E como que talvez os males, vejam, isso é interessante, né? Isso é agostiniano, né? Os males do mundo são porque as pessoas não seguem a Deus. Então elas precisam de uma orientação. Elas precisam de uma orientação e essa orientação vem da Bíblia, tal como está ali, né? Deus fez macho e fêmea, né? É uma referência, óbvio, à Bíblia e, obviamente, tem uma concepção de família, né? Família, uma família religiosa, né? Isso é ruim? Não, não é necessariamente ruim, né? As pessoas podem acreditar nisso? Podem, sem nenhum problema, né? A questão é que quando essa defesa por essa visão, ela se torna uma visão imposta para outras pessoas. E o inverso é válido, né? Defender uma família totalmente diferente dessa no espaço público também não é o mais razoável, né? Então, assim, é por isso que o debate público ele deve ser sempre a partir da realidade, né? Não necessariamente a partir, né, de visões previamente determinadas, né? Com orientações fechadas, né? Com posições fechadas, né? A discussão, o debate público tem que ser sempre aberto, né? Bom, mas eu falava para vocês do príncipe do Maquiavel na última aula e o Maquiavel fez o primeiro filósofo, hoje para nós parece ser algo bastante banal até, mas ele é o primeiro filósofo que ele vai separar completamente a dimensão ética da dimensão política. Para Maquiavel, uma pessoa ética, uma pessoa que exerce uma atividade política não precisa necessariamente ser um ético no sentido cristão. Lembra que eu fiz a distinção, né? Acho que não tinha mostrado para vocês aqui, acho que eu falei para vocês, não, depois eu vou voltar.
eu tinha feito uma distinção, né, que o ethos da política, o que é um ethos, né, pessoal? É um conjunto de valores. O ethos da política, ele não necessariamente é o ethos da vida privada, né, da ética cotidiana, tá? Ele sempre varia, ele varia conforme as circunstâncias. Não há regras fixas. A regra é não ter uma regra fixa. A regra é que todos os líderes políticos sejam flexíveis às circunstâncias, tá? Certamente, vocês aí devem acompanhar na cidade de vocês, talvez não, né? Um adolescente no ensino médio não tenha muito interesse por isso, né? Mas vocês devem ter acompanhado, já devem ter ouvido, já devem ter visto. As pessoas, os políticos, né? Isso não é só no Brasil, mas no Brasil talvez isso é um pouco mais forte até. Os políticos, eles trocam de partido quase como trocam de roupa, né? Alguns mais, alguns menos, né? Eles estão sempre flexibilizando, estão sempre ora para um lado, ora para o outro, né? É difícil a gente ter assim políticos que seguem sempre os mesmos princípios, né? Para vocês terem uma ideia, né? Agora se veicula aí, né, uma possibilidade eu vou dar um exemplo a nível nacional, né? Do próprio ex-presidente Lula fazer uma chapa com o vice, o Geraldo Alckmin, né, que foi candidato a presidente contra ele, né? Isso é muito engraçado, né? Em 2006, o PT e o PSDB eram as duas forças políticas mais fortes do país, né? E eles disputaram a eleição presidencial um contra o outro. Agora o Geraldo Alckmin quer trocar de partido, né? E pode ser vice do Lula, né? Ou seja, não há nenhum problema nisso, no campo político, né? Isso Maquiavel começou a identificar, né? Porque e ele observou isso a partir da análise da sua época, né? Ele sempre observava as circunstâncias que os políticos tomavam decisões. E elas eram sempre flexíveis, né? Junto a essa flexibilidade das circunstâncias, tem um outro elemento, que é o que eu quero falar na aula de hoje sobre Maquiavel, que é esse aqui. A gente não falou disso aqui na semana passada, né? Estão vendo aí, pessoal? Estão vendo uma imagem? Sim. O que essa imagem lhes diz? O que vocês conseguem ver aí? Observem ela, por favor. Parece que tem uma pessoa que comanda tudo. O qual que seria, André? Aquele que tá sentado ali com a manivela. Ele, Tá. tipo, ele que manda em tudo ali, meio que, tipo, ele que consegue fazer com que os outros sejam, tipo, estejam lá em cima ou lá embaixo. Esse aqui, né? Isso. Tá vendo meu mouse aqui, né? Muito Sim. bem. Aham, sim. O que mais? Algum outro elemento aí que vocês gostariam de destacar? Estão observando bem aí, pessoal? Podem escrever no chat também, ali, se quiserem. Se não quiserem falar, abrir o microfone. Ó, observem. Tem uma pessoa que está, né, numa posição mais central aqui, né? Estão vendo? Ó, ela está... O que lhes parece isso aqui, pessoal? Parece o rei. Exatamente. Esse rei, na verdade, assim, foi o André que falou, né? Sim. Na verdade, assim, não necessariamente é um rei, mas é uma pessoa que está ocupando um determinado lugar num determinado momento. Pode ser um rei, vamos pegar o exemplo do rei, mas pode ser qualquer outro exemplo, pode ser qualquer outra circunstância, né? O que o Maquiavel quer dizer é que a gente nunca está sempre no mesmo lugar. As coisas estão sempre em eterna mudança. Essa mudança, ela é conduzida por alguém que foge ao nosso controle. O Maquiavel faz uso de uma referência à deusa romana da fortuna, e ele vai dizer o seguinte: existe algo nas circunstâncias cotidianas que está sempre em constante transformação, né? Que independe da vontade dos sujeitos, que está sempre em constante mudança, né? Só que tem algo que é de responsabilidade dos próprios indivíduos, né? A ideia de que isso ele chama de fortuna. Essa é a deusa romana da fortuna, é a deusa da sorte, né?
É como se ela estivesse assim, sempre girando, né, as circunstâncias para que em determinado momento a sorte virasse para o nosso lado. Só que a sorte vira para o nosso lado quando a gente se prepara para pegar a sorte, vamos dizer assim. Né? É o que Maquiavel chama de virtude, ou de virtude, né? Que pode ser dito também que é um aspecto de ousadia de cada um. Tá? Nós, assim, vamos pegar uma situação real. Né? Aquele velho ditado, né? Um cavalo encilhado só passa uma vez na vida, né? Ou o ônibus passa uma vez na parada. Se tu perder o ônibus, tu vai ficar para trás, né? Quer dizer o seguinte, existe um componente que está ao nosso controle e um que não está. Aquele que não está ao nosso controle, a gente não tem muito o que fazer. Agora, aquele que está sob o nosso controle, a gente deve ser ousado. A gente deve fazer as coisas acontecerem, né? Então, olha só. Aqui, ó, a roda está sempre girando, né? Por exemplo, essa figura aqui, ó, a gente pode simbolizar assim alguém que esteve no poder e está caindo do poder, né? Ó, está perdendo a coroa ali, ó, já está começando a cair a coroa, ou esse aqui já está perdendo, esse aqui está lá embaixo, né? Mas agora aqui, esse aqui já está voltando, ó. Esse aqui também, ó, já está mais próximo do poder, né? Quer dizer assim, as coisas estão em eterna transformação, em eterna mudança, em constante mudança. A roda da fortuna está sempre girando. E a roda da fortuna favorece as pessoas que são ousadas, né? Porque é isso que o Maquiavel chama de virtude. Virtude não é você ser uma pessoa certinha, não é você ser um cristão, não é você ser uma pessoa que segue os princípios éticos, tudo direitinho. Não. Você ter virtude é você, assim, fazer as coisas acontecerem naquele determinado momento, tá? Conforme a roda está girando, né? No fundo, o que o Maquiavel está nos dando aqui é um conselho para a nossa vida, né? Que quer dizer o seguinte, olha, se as coisas não estão bem para ti agora, vai mudar. Mas vai depender também de como que você souber aproveitar as transformações que vão vir, né? Você pode estar muito feliz, muito bem, tranquilo, né? Mas isso vai passar, né? Essa circunstância, ela vai passar, né? E vai depender de como que você vai se preparar para o giro da roda, tá? Esses dois conceitos, né? Virtude e fortuna, o Maquiavel desenvolve eles, né, longamente na obra O Príncipe, né? Mas eles querem dizer basicamente isso aqui, pessoal, né? Eu fiz aqui 2 colunas comparativas, né? Virtude significa virtude no sentido de força, né? De valor de um guerreiro, né? Quem tem virtude é capaz de grandes obras e capaz de provocar mudanças na história. Uma pessoa virtuosa, né? A roda da fortuna está sempre girando, mas a pessoa virtuosa é aquela que consegue também fazer com que a roda lhe beneficie, né? É aquele que consegue fazer com que o jogo de forças das circunstâncias possa, né, de certa forma, lhe beneficiar, né? O exemplo principal disso é no campo político, né? Mas assim, pessoal, não é só no campo político. Porque vejam bem, ó, o que o Maquiavel, no fundo, está querendo dizer é que a gente não deve se importar, de certa forma, ser diferente daquilo que a gente naturalmente é. Vou dar um exemplo. Quando vocês vão sair, né, vão para uma festa, agora as coisas estão um pouco mais difíceis, né? Mas quando vocês iam, por exemplo, eu quero ir numa festa lá, né? Eu quero encontrar aquela pessoa, quero achar uma namorada, um namorado. Você não vai com a mesma roupa de que você fica em casa. Quer dizer, dependendo das circunstâncias, você muda. Você se torna uma pessoa diferente. Você quer fazer algo diferente, tá? E aí, assim, ó, se você for do mesmo jeito que você fica em casa, né? Sei lá, de chinelo de dedo, né? Uma camiseta, uma bermudona e tal, né? Ninguém vai te olhar. Agora, se você também, de certa forma, agir com uma certa ousadia, criar uma circunstância, né? Isso te torna uma pessoa virtuosa, né? As circunstâncias você não tem como controlar, mas você tem um aspecto da tua vida que você pode ser virtuoso nesse sentido, né? Você pode se esforçar para conseguir o que você quer, né? Em última instância, o que o Maquiavel está chamando a atenção aqui para isso, né? O que ele observava nos príncipes da sua época, né? Se vocês, quem tiver tempo e interesse quiser ler, o Príncipe do Maquiavel é um compêndio assim que ele assim analisa desde, por exemplo, os reis da antiguidade, os imperadores romanos, Alexandre o Grande, né? Ele faz um levantamento assim de todas as pessoas que todas não, mas enfim, grandes personagens influentes na história política do mundo, e ele vai perceber exatamente isso, né?
que os que tiveram mais sucesso, os que tiveram mais sorte, eram aqueles que foram capazes de ficarem atentos às circunstâncias, né? E realmente provocar grandes mudanças, né? E conquistar e manter o poder, né? Porque é que nem lá, aquela imagem lá que a gente estava vendo antes, né? Olha só, uma coisa é você conquistar alguém, conquistar o poder. Outra coisa é você manter isso, né? As coisas, as circunstâncias, elas vão se alterando, elas vão mudando. Se eu não sou perspicaz, se eu não sou ousado, se eu não sou capaz de manter esse poder, né, certamente alguém vai tomá-lo de mim, tá? Se eu não for capaz de cuidar das coisas que eu tenho, né, fazer com que a sorte permaneça próxima de mim, né, eu vou perder aquilo que eu tenho, tá? Bom, eu queria citar uma última passagem, né, do Príncipe do Maquiavel, que mostra um pouco isso, né, de como que a obra do Maquiavel é uma obra de filosofia política. É uma obra que ele está preocupado em mostrar como que um governante deve exercer o poder. Esse livro, pessoal, com certeza, né, não só os políticos do Brasil, mas os políticos do mundo, né, devem fazer uso deles, né. Eu vou dar um exemplo, assim, dois exemplos, né, que são bem interessantes, né, do Brasil e dos Estados Unidos, né. Tanto o Bolsonaro como o Donald Trump, eles são figuras que chegaram ao poder se aproveitando das circunstâncias, né? Quando eu estava em 2017, em Rolante, 2018, no início do ano de 2018, o ano que teve a eleição, a gente conversava entre os professores, a gente jamais imaginava que o Bolsonaro seria eleito presidente do país, né? Jamais imaginávamos isso, né? E muita gente não acreditava nisso, né? Que ele seria presidente. Mas as circunstâncias da época, todas elas, de certa forma, favoreceram, né, a sua candidatura e a sua eleição. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, né? Se a gente observar assim toda a estrutura da eleição do Donald Trump foi muito parecida com o que aconteceu no Brasil, né? Havia uma certa descrença, né, nas personagens políticas da época, né? Esquemas de corrupção que tinham vindo à tona, né? Uma certa insatisfação geral, né, com a atividade política. E aí sempre essa busca, né, por alguém totalmente diferente, né? É uma circunstância que, por exemplo, hoje, 2021, 2022, no ano que vem, terá a eleição de novo no Brasil, ela é totalmente diferente, né? Ela mudou completamente. Ela é algo inimaginável. Só para dar um outro exemplo também, né, pessoal, para a gente não ficar só nesse exemplo mais próximo, mas assim, se vocês pesquisarem na história, né, dos candidatos a presidente da nova república, né, no Brasil, na república pós-ditadura militar, se vocês pegarem uma foto, né, e até olharem as campanhas publicitárias, né, as campanhas de candidatos a presidente, né, em 89, né, o Lula andava de camiseta vermelha, a barba até a metade do peito, né, defendia a reforma agrária, defendia, né, o fim da propriedade privada, né, enfim, ele era uma figura totalmente diferente. Quando ele se elegeu em 2002, né, ele tinha mudado, assim, da água para o vinho, era outro discurso. Desde, por exemplo, assim, ele não usava o vermelho nas suas roupas, né? Ele usava um terno sempre escuro e a gravata com as cores azul, branco, amarelo, eram sempre esses tons, né? Então, são as mudanças que foram acontecendo, né? Então, as ações de um governante, as ações de um político, elas são sempre circunstanciais. Eu tenho certeza que se vocês forem observar aí a cena local dos políticos das cidades de vocês, né? Rolante, Riozinho, Taquara, Igrejinha, Parobé, vocês vão ver também o mesmo cenário. Um âmbito mais local, né? Vocês vão perceber a mesma coisa, né? Então, diz o Maquiavel lá no Príncipe, né? Quem, pois, julgar necessário, no seu principado novo, assegurar-se contra os inimigos, adquirir amigos, vencer ou pela força ou pela fraude, fazer-se amar e temer pelo povo, seguir e reverenciar pelos soldados, eliminar aqueles que podem ou têm razões para ofender, ordenar por novos modos as instituições antigas, ser severo e grato, magnânimo e liberal, extinguir a milícia infiel, criar uma nova, manter a amizade dos reis e dos príncipes, de modo que beneficiem de boa vontade ou ofendam com temor, não poderá encontrar exemplos mais recentes que as ações de um duque, né? Ou seja, a pessoa que tem poder, aqui no caso, né, que está falando de um duque, ela sempre vai, assim, ser flexível às circunstâncias. Não vai ser sempre uma pessoa que
adotará as mesmas posturas em todas as circunstâncias. Vai ser sempre flexível. Sempre vai estar mudando conforme as circunstâncias. Tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso do Maquiavel. Eu vou interromper aqui o compartilhamento dessa tela e a gente vai partir para um outro conteúdo. Tá? Até aqui, pessoal, tudo ok? Alguma pergunta, algum comentário? Tudo ok, sir? Muito bem. Então, agora a gente vai começar. Eu acho que essa aqui, vamos ver. Não, essa aqui. Oh. Estão vendo aí minha tela, pessoal? Sim. Bom, então, pessoal, a gente vai avançar um pouquinho mais na aula de hoje. Se vocês observarem, eu acho que não sei se eu falei isso no começo, né? Mas se eu não falei, vou falar agora, né? A ideia no segundo ano é que a gente possa assim fazer um passeio, né, na trajetória da história da filosofia, desde lá a filosofia helenista até o contexto do Renascimento. Tá? Em filosofia 3 a gente vai estudar a modernidade, em filosofia 4 a gente vai estudar a filosofia contemporânea. Tá? É como se nós tivéssemos saído lá do passado e se aproximado cada vez mais do presente. Tá? Eu adoto essa metodologia, né, e os nossos PPCs preveem isso também, porque cronologicamente apenas é uma questão didática, né? Tem muitos problemas em fazer assim dessa forma, né? Mas por uma questão didática, eu acho razoável a gente fazer dessa forma, tá? Então a gente vai, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a estudar sobre o Renascimento. Tá? Eu quero dar apenas alguns aspectos introdutórios, né? Não quero aprofundar muito isso na aula de hoje, a gente vai voltar nisso ainda lá em janeiro, depois também, tá? Que é o seguinte. Bom, primeiro, o que é o Renascimento, né? Por que esse contexto aí? O Renascimento é um período, né, da história do Ocidente, né? Que ele é relativamente curto, né? É do final do século XIV até o início do século XVI, né? São 2 séculos aí, né? Praticamente assim, de um contexto de transição, tá? E é assim, não há uma definição absoluta, né, sobre o que efetivamente é o Renascimento, se ele é um grande período da história da filosofia, né? O fato é que, atualmente, né, os pesquisadores da área têm se debruçado mais, né, para compreender quais são as principais características do Renascimento, é um pouco o que a gente vai fazer hoje, né? Os principais aspectos que caracterizam o Renascimento, né? E que transformações são importantes para termos compreensão, né, para compreender a importância do Renascimento para a filosofia. Tá? Bom, eu destacaria aqui, né, um primeiro aspecto, que é esse aqui, né? A ideia de que o Renascimento é um momento de incertezas de um novo mundo que está nascendo, vamos dizer assim, né? Que é esse mundo do final do século XIV, XV, vamos dizer assim, né? E passagem aí para o mundo moderno, né? A gente pode dizer que o Renascimento é um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? E o Príncipe do Maquiavel é uma das obras mais importantes desse contexto. Tá? Então a gente já viu um pouquinho, né, do Príncipe, e uma dessas mudanças tem a ver com esse aspecto que está em negrito aí, né, que é o humanismo renascentista. Né? O Maquiavel vai defender muito essa questão assim de que são as vontades humanas, e esse é um aspecto muito importante, né? São as vontades humanas que efetivamente movem a história. Não é a vontade de Deus, não é a obediência às instituições religiosas, não é isso. São os humanos. E isso está muito atrelado, né, também às mudanças que estão acontecendo nessa época. Né? 1517 teve a Reforma Protestante, 1492 a descoberta da América, a teoria heliocêntrica, né, do Copérnico, que mostra que não é a Terra o centro do universo, mas a Terra é só mais um planeta dentro, né, de um universo muito maior, né, e que o Sol, que na verdade é o centro do sistema solar, né, do planeta onde está o planeta Terra, né, é um contexto de muitas incertezas, é um contexto de muitos questionamentos, né. Para vocês terem uma ideia, é um contexto em que todos os saberes disponíveis da época eles já não eram mais suficientes, pessoal. Né? Quando Lutero
defende, né, a ideia de que as pessoas possam interpretar, ler a Bíblia por conta própria, o que ele está querendo dizer é que a maneira como a Igreja Católica fazia até então já não serve mais, tá? Um novo mundo, né, pessoal? Vocês imaginem, gente. Hoje eu não consigo imaginar, talvez alguma coisa parecida com isso fosse se a gente descobrisse uma vida em outro planeta. Uma vida, assim, parecida com a vida humana. Uma vida similar, né, a dos mamíferos. Era como se a gente descobrisse uma vida hoje em outro planeta. Né? A descoberta do novo mundo, né? Novas culturas, os índios, né, pessoal? Ali eu falei, acho que na semana passada, né, da família Borgia, né? O cardeal Rodrigo Borgia, né, o Papa Alexandre VI, era ele o Papa quando descobriram a América. Os marinheiros levaram índios para ele, né? E aí ele, nossa, assim, se apavorou muito, né? Eram criaturas do mal, né? Ou que precisavam ser cristianizadas. E a gente sabe bem o que né, a igreja fez com os índios no mundo, né? Na América, aqui principalmente, né? Os portugueses e os espanhóis, né? Não tiveram, assim, a catequização não foi muito, né? Não foi muito feliz, pelo menos para os índios, né? Então, todas essas mudanças, pessoal, elas, assim, elas desenham um mundo totalmente diferente do conhecido da época, né? Esse é um mundo de muitas incertezas, né? Então, tipo, o primeiro aspecto que pode falar do Renascimento é essa ideia de que é um mundo completamente incerto, tá? Uma figura, e aqui valeria a pena a gente, assim, se gastar um bom tempo, eu vou fazer isso mais numa próxima aula, mais adiante, é a figura do Marcílio Ficino. Né? Marcílio Ficino, por exemplo, quando eu estudei a graduação em filosofia, eu não falei, ninguém falou sobre ele. Ou eu não lembro, né? Mas é difícil não lembrar do que eu estudei. É um filósofo da cidade de Florença, também como Maquiavel, era contemporâneo do Maquiavel, e Marcílio Ficino tem uma história muito interessante, que é a seguinte: Marcílio Ficino era um jovem, mais ou menos a idade de vocês aí, pessoal, 16, 17 anos, tá? E muito talentoso, muito estudioso, né? Com 18 anos ele já sabia ler grego por conta própria, né? Que era a língua, grego e latim eram as línguas oficiais, né, de quem estudava, tá? E o Marcílio Ficino foi responsável por fundar a Academia Platônica de Florença. O que significa isso? A fundação dessa Academia Platônica de Florença, pessoal? O que eu vou saber, professor? Não tem nada a ver disso aí, não faço a mínima ideia, né? O que é a Academia Platônica de Florença. Mas é mais ou menos assim, ó, pessoal. Estão me escutando aí, gente? Ó, essa história eu acho fantástica. Me permitam chamar a atenção de vocês e gostaria que vocês ouvissem bem essa história, né, e pensassem como que as coisas, né? Quando a gente fala assim que o mundo evoluiu, eu fico sempre com dúvidas, né, nessa afirmação. Eu não lembro agora bem certo o ano, mas é nesse período aí da vida do Ficino, ele viveu 66 anos, né? Mas provavelmente ali na segunda metade do século XV, né? O Ficino, então, era considerado uma das mentes mais promissoras da cidade de Florença. Florença, pessoal, era o centro do mundo na época. Era a cidade mais rica. Essa família Médici era mais ou menos como, sei lá, o Jeff Bezos hoje, né? Era uma família riquíssima, né? Era assim... era considerada a família mais rica do mundo da época, né? E era assim, eles faziam muito comércio, né? Você sabe que a Europa, por esse caminho, né? Pela Itália, que passavam. Se vocês olharem, acho que eu consigo projetar aqui para vocês. Eu devia ter feito isso antes, mas agora acho que dá para fazer ainda também. A Rota da Seda, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui achar uma boa imagem para vocês. Né? Todo o comércio da Europa com a Ásia era feito por Florença, via Florença, né? Era caminho. Deixa eu achar esse mapa aqui, acho que vai ser legal para a gente ver ele. E aí, todo o comércio, né, passava pela cidade de Florença. Tá? E não é por acaso que era considerada assim, a cidade mais rica do mundo. Né? Era o centro comercial do mundo. E a família Médici era a grande... assim, eles eram banqueiros, eles financiavam novos comércios, eles financiavam navegações, eles financiavam uma série de investimentos, os investimentos da época. Eu não vou conseguir abrir o mapa agora, não vou achar um mapa bom, mas depois vocês podem olhar, né? Se vocês olharem assim, a Europa, o caminho para a Ásia era por meio da Itália, né? Tinham ali uma divisa com a Turquia, eles faziam esse caminho. E com a queda do Império Romano do Oriente, né? E a conquista
dos turcos otomanos, eles fecharam esse caminho. Não sei se falei isso para vocês já, né? Acho que não. Eles fecharam esse caminho. E aí, a família Médici, de certa forma, perdeu um pouco da influência, né? Mas ainda era muito rica. E o que eles fizeram, então? Eles financiaram o Marsilio Ficino para que ele fundasse uma espécie de universidade, vamos dizer assim, lá em Florença, que era a Academia Platônica de Florença. O que eles fizeram? Eles deram carta branca para o Ficino ir atrás dos intelectuais mais famosos do mundo da época. E eles deram uma casa para o Ficino, a família Médici, deu uma casa, uma propriedade sua. Era uma casa que cabia, pessoal, pasmem, em torno de 800 pessoas podiam viver nessa casa. E aí o Ficino foi atrás do mundo conhecido da época, né? No Oriente, nos outros países da Europa, no norte da África, ali na região, né, onde hoje é o Egito, né? Na época também era Egito, né? E buscou as pessoas, os intelectuais mais conhecidos e mais promissores dessa época, né? E aí ele fez o quê? Todos esses intelectuais juntos, eles foram vendo assim quais eram as obras mais lidas e mais conhecidas pelos intelectuais da época, né? E aí, junto a isso, o Ficino fez a tradução das principais obras da antiguidade, tá? Uma delas, né, as obras do Platão, né, por isso que é a Academia Platônica, né, de Florença, Platão, que é considerado o maior filósofo da antiguidade, tá? E o Hermes Trismegisto, um livro chamado Corpus Hermético, né? Esse livro do Hermes Trismegisto, pessoal, esse pensador Hermes Trismegisto, é assim, ó, para vocês terem uma ideia do que ele fazia, né? Os primórdios da química, os primórdios assim da aviação, os primórdios assim das noções de voo, foi ele que elaborou. O que o Hermes Trismegisto fazia? Vou dar um exemplo para vocês, né? O Hermes Trismegisto, ele analisava assim como que, e isso é uma coisa muito interessante que a gente perdeu na escola hoje, né? Vou dar um exemplo, né, do que ele fazia. Ele ensinava para os seus discípulos, né, o Hermes Trismegisto, ensinava para os seus discípulos, mas ele tinha vivido lá na antiguidade, né, pessoal? Lá no período lá né, do Egito Antigo. Não era na época do Ficino, né? O Ficino traduziu as obras dele para o século XV, né, que era o contexto do Renascimento. O Hermes Trismegisto, nesse livro Corpus Hermético, ele dizia o seguinte: vai chegar um momento, e veja, pessoal, ele tinha dito isso distante do presente hoje, algo em torno de 2.500 anos. Ele dizia que ia chegar o momento que a humanidade ia construir instrumentos de voo. Isso é uma coisa fantástica, né? A gente não consegue intuir hoje, né? Pelo menos de modo geral, né? As pessoas não conseguem intuir quais serão as grandes novidades, né? E aquilo ver assim, vislumbrar aquilo uma possível efetividade, né? E todas essas noções, assim, por exemplo, ele partia da ideia de como que as borboletas voam, como que os pássaros voam, aquele mecanismo de voo dos pássaros, aquilo é possível de se reproduzir. Deve ter uma forma que os humanos podem descobrir de como fazer isso, né? Então, todas essas ideias, né, elas passam a efervescer na cidade de Florença, né? Todos esses intelectuais reunidos, esses 800 intelectuais, pessoal, reunidos, né, eles passam a popularizar o conhecimento, a ciência, a filosofia, né, a magia, né, que era, assim, vamos dizer assim, o primórdio da química, né, a alquimia, né? Todos esses conhecimentos, nesse contexto, na cidade de Florença, passam a ser muito importantes para as transformações que vão acontecer, tá? E o Ficino é o cara que faz isso, né? É esse filósofo que ele vai, de certa forma, conduzir esse processo na cidade de Florença, tá? Uma das grandes noções centrais do Renascimento é o retorno ao antigo original. Claro, vejam, essa pintura ela é do século XVI já, né? Do início do século XVI, né? A Escola de Atenas, 1509, 1510, pintada pelo Rafael Sanzio, né? Que é um pintor renascentista, tá? Claro que ela comete uma série de imprecisões, né? Por exemplo, aqui está Sócrates, né? Sócrates viveu 100 anos distantes do Aristóteles, que é esse que está aqui no meio, né? Mas, assim, isso não importa, né? Essa é a licença poética do artista, né? Mas a ideia de que a gente precisa retomar o pensamento dos antigos. Essa é uma ideia central do Renascimento. Resgatar o potencial filosófico, né, dos grandes pensadores da antiguidade, né? Essa é uma marca central do Renascimento. Outra grande noção importante, né, que houve no Renascimento, né, é as transformações provocadas pelas
novas bases da ciência moderna, né? Chamada Revolução Científica. Né? Aqui vocês estão vendo o Copérnico, né? É um quadro do século XIX, né? Jan Matejko é um pintor polonês, né? Assim como Copérnico. E nesse livro, o que o Copérnico está dizendo é o seguinte: aquela noção que se tinha, né, que a Terra era o centro do universo, ela cai totalmente por terra. Né? Esse livro das Revoluções dos Corpos Celestes mostra que, ele, na verdade, assim, ainda o Copérnico ele estava intuindo, né? Ele não conseguiu demonstrar isso, mas ele desenvolveu o chamado método científico com essa noção, né? Porque como é que ele chegou a essa conclusão de que a Terra não é o centro do universo ou do sistema solar? Né? Por meio de um chamado método científico, né? Que é a observação, experimentação e verificação das hipóteses. Pessoal, não há ciência hoje moderna que não tenha esse método científico como base. Tá? Não era assim até então. Para nós hoje pode parecer algo banal, mas assim, nesse contexto do século XVI, isso é algo totalmente revolucionário. Né? Um método científico, não mais um método intuitivo, né? Em que, eu acho que é assim. Não, o que o Copérnico está propondo é a ideia de que a gente tenha um método, um passo a passo, um caminho a ser percorrido, que é esse aí, a observação, experimentação e verificação das hipóteses. Todas as transformações, todas as descobertas, depois que Galileu, Newton, todos os pensadores, né, os físicos, os cientistas que vão descobrir, eles vão tomar como referência esse método científico. Esse método científico, pessoal, dessa forma, ele não existia. Tá? Isso é uma mudança profunda, né? Eu não vou prosseguir hoje, eu vou encerrar, né? Porque senão a gente vai se cansar um pouco mais. Mas, assim, tem uma mudança que eu acho muito fantástica, assim, que difere do Renascimento para o período anterior, né? Que era chamada Idade Média, é que a Idade Média é um chamado tempo redondo. O que é um tempo redondo? As coisas são sempre iguais, né? Esse aqui é o Papa Gregório. O Papa Gregório é o responsável pela criação do chamado canto gregoriano. Tá? O canto gregoriano, pessoal, talvez é o maior case de sucesso, né, musical da história da cultura ocidental. Tá? O canto gregoriano ele foi capaz de, mais de 1000 anos, prevalecer como única forma de expressão musical do Ocidente. Né? Que ele era exercido, praticado nos corais dentro dos mosteiros. Né? E o canto gregoriano, ele revela, não sei se vocês já ouviram, quem nunca ouviu deve ouvir, buscar aí na internet depois. Né? Ele, assim, se a gente está escutando o canto gregoriano, não dá para bater o pezinho. Né? A gente não dá vontade de fazer uma batucada. A gente não sabe onde que é o refrão, onde que começa, quando termina. Né? Porque a Idade Média era assim. Né? A música e a Idade Média eram também um tempo redondo. Né? Essa expressão do José Miguel Wisnik, né, que é um pesquisador brasileiro, né, que estuda a história da música, e ele que criou essa expressão, né, que o canto gregoriano, assim como a Idade Média, era um tempo redondo. Né? Porque você não sabe quando que começa a música e quando que ela termina. Melhor, você sabe como começa, mas você não sabe onde que é o refrão, né? Não sabe onde que a música ela tem um clímax, né? Onde que as coisas ficam mais agitadas na música, né? Ela não tem um refrão, e essa é uma característica que entra em decadência no Renascimento. Né? Esse tempo redondo ele passa a ser colocado em questão. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Tá? Eu teria mais coisas para falar do Renascimento, mas eu vou deixar para um próximo momento, tá? Que eu espero que seja um momento presencial. Eu preciso fazer alguns combinados com vocês. Tá? Em função, né, do nosso calendário. Pessoal, estão aí? Estão me ouvindo? Deixa eu só passar uma informação bem importante agora aqui para vocês. A gente vai voltar a falar do Renascimento no próximo momento, tá? Mas assim, vamos fazer alguns combinados. Eu disponibilizei já uma atividade para vocês, tá? Dessa semana. É um questionário 4, se não me engano. Vale nota, óbvio, né? E ele já está disponível para vocês, é sobre Maquiavel e Santo Agostinho, tá? É um questionário com questões objetivas, tá? Vocês podem ler com calma, ler com atenção,
e respondê-lo. Questionário avaliativo, tarefa 4. Tá? Na semana que vem, pessoal, semana de 20 a 23, que vai ser um pouquinho mais curta, a gente não vai ter encontro, tá? Porque eu estou entrando em férias, eu vou ter 15 dias de férias agora no final do ano, elas começam dia 17, tá? Eu, né, não consegui tirar férias antes, então eu vou ter essa semana ainda antes do recesso de férias, tá? Mas vocês vão ter atividade para fazer, tá? Eu vou disponibilizar lá materiais, leituras para vocês, vocês vão ter também outras tarefas para responderem, vai estar disponível lá. Mas nós estão ouvindo bem, pessoal? Prestaram atenção? Semana que vem não teremos encontro, tá? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de saber. Então, vocês têm 2 tarefas em aberto, né? A atividade produção tarefa 3, produção textual, que está aberta até amanhã, e um questionário avaliativo que está aberto, deixa eu ver até quando, para vocês responderem. Está aberto até dia 6 de janeiro. Tá? E aí nós, espero que todos estejamos bem, nos encontraremos presencialmente, né, lá no dia 6 de janeiro, se não me engano. É uma quinta-feira. Tá? Daí a gente se encontra lá. Deixa eu ver aqui no calendário. Uma quinta-feira, 6 de janeiro, nos encontramos para um encontro presencial. Tá? Certinho, pessoal? Algum comentário? Alguma pergunta? Tudo certo. Então tá bom. Pessoal, de minha parte era isso. Eu vou interromper a gravação, então.